quero convidá-los então para que nós possamos abrir as nossas Bíblias em João capítulo 13. Nós vamos ler dois trechos deste capítulo. Primeiro do versículo 1 ao versículo 20 e depois do versículo 31 ao versículo 35. Nós vamos projetar, vai estar ali também na nossa projeção, mas se você que está na igreja, eu gostaria que abrisse a sua Bíblia. João, capítulo 13, versículos de 1 a 20, e continuamos com os versículos 31 a 35. Vamos ler a palavra de Deus. Faltava somente um dia para a festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar esse mundo e ir para o Pai. Ele sempre havia amado os seus que estavam neste mundo e os amou até o fim. Jesus e os seus discípulos estavam jantando. O diabo já havia posto na cabeça de Judas, filho de Simão Iscariotes, a ideia de trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe tinha dado todo o poder e sabia também que tinha vindo de Deus e ia para Deus. Então se levantou, tirou a sua capa, pegou uma toalha e amarrou na cintura. Em seguida, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha. Quando chegou perto de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: agora você não entende o que eu estou fazendo, porém mais tarde você vai entender. O Senhor nunca lavará os meus pés, disse Pedro. Se eu não lavar, você não será mais meu discípulo, respondeu Jesus. Então, Senhor, não lave somente os meus pés, lave também as minhas mãos e a minha cabeça, pediu Simão Pedro. Aí Jesus disse: quem já tomou banho está completamente limpo e precisa somente lavar os pés. Vocês todos estão limpos, isto é, todos menos um. Jesus sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse todos menos um. Depois de lavar os pés dos seus discípulos, Jesus vestiu de novo a capa, sentou-se outra vez à mesa e perguntou: vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de Senhor, e têm razão, porque eu sou o mesmo. E se eu, o Senhor e mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros, pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. E eu afirmo a vocês que isso é verdade. O empregado não é mais importante do que o patrão, e o mensageiro não é mais importante do que aquele que o enviou. Já que vocês conhecem essa verdade, serão felizes se a praticarem. Não estou falando de vocês todos, eu conheço aqueles que escolhi, pois tem de se cumprir o que as Escrituras Sagradas dizem. Aquele que toma refeições comigo se virou contra mim. Digo isso a vocês agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam que eu sou quem sou. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem receber aquele que eu enviar estará também me recebendo, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. A partir do versículo 31 agora. Quando Judas saiu, Jesus disse: agora a natureza divina do Filho do Homem é revelada, e por meio dele é revelada também a natureza gloriosa de Deus. E se por meio dele a natureza gloriosa de Deus for revelada, então Deus revelará em si mesmo a natureza divina do Filho do Homem. E Deus fará isso agora mesmo. Meus filhos, não vou ficar com vocês por muito tempo. Vocês vão me procurar, mas eu digo agora o que já disse aos líderes judeus: vocês não podem ir para onde eu vou. Eu lhes dou este novo mandamento: amem uns aos outros, assim como eu os amei. Amem também uns aos outros.
Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Glória a Deus. Palavra de Deus para nossa edificação. Eu li na linguagem de hoje, uma linguagem mais clara, para que a gente pudesse elucidar melhor esse texto. E o contexto é muito simples. Aqui estão Jesus e os seus principais seguidores, na realidade os apóstolos. Estão juntos num lugar chamado cenáculo. Era quinta-feira, na realidade a última em que Jesus estaria encarnado antes da sua morte, no dia seguinte, a sua ressurreição na próxima manhã de domingo. E os relatos dos acontecimentos ali do cenáculo, registrados em João, é muito maior do que o constante em todos os demais evangelhos. Você vai encontrar relatos sobre este momento em todos os evangelhos, mas João é quem dá mais informações sobre o que o Senhor disse e ensinou aos seus discípulos naquela noite. E este capítulo 13 de João é extremamente marcante, muito marcante e muito importante, porque a partir aí do capítulo 13, do versículo 1, nós temos a descrição da última noite, das últimas instruções aos seus discípulos, antes de se entregar para o sacrifício voluntário na cruz, em nosso lugar, a que se submeteria. Ainda com as imagens nítidas na sua mente, 60 anos após os acontecimentos de tudo, João descreve, escrevendo o seu evangelho, com riqueza todos os detalhes que Mateus, Marcos e Lucas não relataram. E entre estes detalhes está o lavar dos pés, né? A atitude de Jesus em lavar os pés dos seus discípulos. Por exemplo, é algo que um cristão deve ter muito nítido em sua mente. Não a cerimônia em si. Nós, os batistas, não praticamos essa cerimônia, porque entendemos que essa cerimônia ela é um exemplo daquilo que devemos fazer. Foi exatamente o que Jesus fez. Que mesmo sendo o Senhor e Deus, o Senhor de todo o universo, Ele se curva diante dos seus discípulos como servo naquele momento, e lava os seus pés, marcado pelo tempo, marcado pela poeira, marcado pelo esforço. É uma simbologia, uma coisa muito importante, uma atitude de coração muito importante que nós precisamos aprender e vamos falar dela mais adiante. Outra característica muito marcante nesse texto de João, a partir do capítulo 13, no versículo 1 em seguida, é a ênfase que Jesus dá ao amor. Assim como 1 Coríntios, capítulo 13, Paulo fala do amor de forma enfática, em João, capítulo 13, o apóstolo fala do amor de uma maneira bem enfática também. E é neste cenário onde está Jesus, reunido com os seus apóstolos, que nós aprendemos algumas lições importantes. Eu quero trazer à tona para que nós possamos aplicar as nossas vidas neste dia que nos reunimos à volta da mesa do Senhor. A última Páscoa, que também seria a última noite de ensinamentos de Jesus diretamente aos seus discípulos mais próximos, nos ensinará nessa manhã em 3 lições valiosas, muito compactas, mas valiosas para o nosso aprendizado, algumas questões que precisamos aplicar na nossa vida, algumas lições que, quando aprendemos, nós seremos fortalecidos pela graça e pela misericórdia de Deus. E eu quero então, a partir deste momento de Jesus Cristo com os seus apóstolos, com os seus discípulos mais próximos, aprender essas lições. Primeira lição que eu quero tirar nesse texto é a lição do amor incondicional. Preste atenção.
versículo 1 nós lemos: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Nós somos discípulos de Cristo e precisamos acreditar neste amor incondicional. O amor de Cristo foi e é incondicional. Isso quer dizer o seguinte: não depende de nós absolutamente em nada. O amor, ele é gerado a partir de Deus, a partir do divino para nós. E sempre que eu falo sobre isso, eu gosto de citar o pacto de Deus com Abraão, que está lá em Gênesis 15, dos versículos 9 ao versículo 17. Deus convida Abraão para fazerem um pacto, e os dois então vão fazer um pacto que era comum ao povo naquela época. Aquele pacto, ele era realizado da seguinte forma: animais eram sacrificados e divididos ao meio. E esses animais então tinham suas bandas colocadas, cada um de um lado, no caminho onde aqueles que faziam o pacto iriam seguir. E Abraão então foi orientado a pegar os animais, matar os animais, dividi-los e colocá-los para que houvesse então a passarela do pacto. E isso tudo é feito, mas na hora do pacto entre as duas pessoas, Abraão simplesmente adormeceu. E aí então Deus faz aquilo que é peculiar de um Deus que ama a sua criação. Ele passa sozinho. Ele vai e entre os animais, na passarela do pacto, ele passa sozinho, demonstrando que aquele pacto depende, a partir daquele momento, exclusivamente dele, independente de Abraão. Independente de Abraão assumir a sua responsabilidade naquele pacto, Deus haveria de assumir a sua responsabilidade no pacto que fez com ele. E esse é o princípio do pacto de Deus conosco. E é por isso que o amor é eterno, é por isso que o amor de Deus por nós, ele não termina, e nós precisamos entender isso. Mesmo quando Deus não é correspondido, ele continua nos amando. Deus nunca vai deixar de nos amar. Mesmo quando somos infiéis, Deus continua nos amando e sendo fiel em todas as suas promessas. Cristo, mesmo quando humilhado, acusado injustamente, abandonado, preso e finalmente morto, continuou amando aqueles que são seus. O discípulo precisa crer que o amor de Cristo é sacrificial, que o amor de Cristo não tem fim. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz que Deus demonstra o seu amor por nós pelo fato de Cristo ter morrido em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Nós éramos inimigos de Deus, nós estávamos separados de Deus. E Cristo morre por nós nesta condição. Eu preciso acreditar que esse amor é incondicional e, mais do que isso, é proposital. Deus já sabia de tudo isso, como sabia no pacto com Abraão, que se dependesse de Abraão, o pacto seria rompido. Esse é o nosso Deus. Esse amor é proposital. Desde sempre, Deus resolveu nos amar. Ele mesmo tomou a iniciativa do amor. Às vezes a gente pensa que a iniciativa é nossa, mas isso é antibíblico. A iniciativa do amor parte de Deus. 1 João capítulo 4, versículo 19, diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. O nosso amor é reflexo do amor de Deus.
Ele nos amou primeiro, e nos amou de uma forma magnífica, de uma forma maravilhosa. É a carta de amor de João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós precisamos ter certeza deste amor, porque a certeza deste amor nos traz segurança. Ela nos traz segurança, considerando os desafios que aqueles discípulos enfrentariam logo depois da morte de Cristo, com toda a perseguição que seriam vítima, com o início da igreja, o desdobramento da igreja e todas as consequências. Eles precisariam ter certeza de que Jesus estaria amando cada um deles em qualquer circunstância, em qualquer situação. Olha para mim aqui que eu quero dizer um negócio para você. Deus te ama apesar de você. Deus me ama apesar de mim. Ele tanto nos ama, mas tanto nos ama, que a palavra de Deus diz que todas as manhãs Ele renova as misericórdias sobre a nossa vida. Significa que hoje, quando você acordou, as misericórdias do Senhor já estavam renovadas sobre a sua vida, sobre a minha vida. Isso é prova do amor de Deus, e nós precisamos acreditar nisso. E Deus nos ama eternamente. Deus sempre nos amará. Ele nunca deixará de nos amar. Ele está sempre conosco. Amém? A segunda lição, e agora tem a ver até com o momento que nós vivemos na igreja, é a lição da consciência missionária. Veja o que o evangelista João percebe quando escreve do versículo 1 a 3 a respeito de Cristo. Sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, sabendo este que o Pai lhe confiara as suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus. A expressão nos mostra, a expressão sabendo, a palavra sabendo, ela nos mostra a consciência que Jesus tinha da missão dele neste mundo. Jesus tinha consciência missionária. Ele certamente sabia exatamente o que estava fazendo. E talvez, muito embora esse tenha sido um dos momentos mais emocionantes do ministério de Jesus, ele não deixou que as suas emoções entorpecessem a sua consciência, atrapalhassem a sua missão. A sua missão, a missão de Cristo, estava bem vívida diante dos seus olhos. Era morrer para salvar a mim e a você. Assim como Jesus e os seus discípulos precisavam ter consciência de sua missão, do seu papel nesse mundo, e Jesus não se distraiu com nada no cumprimento dessa missão, assim como Paulo, o grande missionário Paulo, não se distraiu com nada, assim como todos os seguidores de Jesus Cristo, desde o início da igreja até nos dias atuais, dos pais da igreja, aos reformadores, aos missionários de todos os tempos, em todos os lugares, não se distraíram. Nós que somos discípulos de Jesus Cristo, discípulos contemporâneos, também não podemos nos distrair com as demandas, com as loucuras deste mundo que jaz no maligno. É legítimo termos aspirações enquanto vivemos neste mundo. Claro que eu tenho alguns sonhos para realizar neste mundo, e isso é legítimo. Contudo, a nossa paixão,
A nossa maior paixão, a nossa maior ambição é sempre o avanço do reino de Deus, deve ser essa. Não pode ter nada mais importante do que isso na nossa vida. Assim como na vida de Jesus não tinha absolutamente nada que fosse mais importante do que cumprir a sua missão. É como Paulo disse aos líderes lá em Éfeso, e nós já falamos tantas vezes aqui em Atos 20 e 24, não existe nada mais importante na minha vida, não existe nada que seja mais urgente na minha vida, que não seja cumprir a minha missão, a missão que recebi, o ministério que recebi do Senhor, de anunciar o evangelho da graça de Cristo a todas as criaturas. Não existe nada que seja mais importante do que isso. E o que nos entristece é que tem muito crente brincando de ser crente. Não consegue entender a importância de uma vida missionária na igreja. Tem muita gente que não consegue entender que uma igreja que não é missionária não é igreja. Ela pode ser qualquer coisa, menos igreja. Uma igreja é uma igreja missionária. O crente que não tem o espírito missionário, lhe falta alguma coisa. Aliás, lhe falta o principal. Porque a nossa maior missão é fazer missões. Essa é a maior missão de cada um de nós. Adorar a Deus no que diz respeito ao nosso relacionamento vertical. E fazer missões nesse nosso grande relacionamento horizontal. É cumprir a grande comissão de Jesus Cristo, que foi nos dada por Ele. Isso é o nosso dever, é Jesus quem nos comissiona. Nossos mais antigos irmãos, aqueles que foram da igreja primitiva, aqueles que foram dos primeiros séculos a que se seguiu a organização da igreja, eles viveram e morreram por missões. Esse era o objetivo maior, viver e morrer por missões. Todo o nosso investimento como igreja precisa convergir nessa direção. A nossa comunhão precisa nos tornar irmãos unidos em missões. A nossa existência como igreja é a existência de uma agência de Deus na terra, que tem como foco principal, além de adorar a Deus, fazer missões na terra. Nós precisamos assumir o nosso papel, irmãos. Essa lição de Jesus Cristo, não perdendo o foco, não perdendo o seu objetivo, precisa ser aplicada na nossa vida. Muitos ainda não têm isso como foco, aliás, muitos não têm isso nem como propósito. Tem crente que entende que ser crente é vir na igreja, é não pular cerca, é não beber em público, é não fumar, é não fazer determinadas coisas que possam trazer escândalo, mas ser igreja é mais do que isso. É por isso que a palavra igreja, eclesia, chamados para fora para fazer o quê? Para anunciar o evangelho da graça de Deus. Esse é o nosso propósito principal. E nessa lição, na vida de Jesus, nós temos que aprender. Viver missões em todos os momentos, em todos os desdobramentos da nossa vida. Eu preciso ser um missionário dentro da minha casa. Eu preciso ser um missionário na empresa em que eu trabalho. Eu preciso ser um missionário na vizinhança. Eu preciso ser um missionário com a minha família. Preciso ser um missionário na cidade onde eu estou. Preciso ser um missionário nos campos, sejam eles estaduais, nacionais ou mundiais. Eu preciso pregar o evangelho de Cristo o tempo todo o tempo. Viver para a glória do Senhor, anunciando as boas novas. Nós precisamos, queridos, nessa manhã de ceia, assumir esse papel. Precisamos assumir esse papel. É mais do que uma
atividade eclesiástica. Tem que ser mais do que uma atividade, eclesiológica. Tem que ser mais do que isso. É gostoso vir aqui, tocar, cantar, adorar, mas nós precisamos definir o nosso norte missionário. E não é só 3 vezes por ano, não. Nos empenhamos com o dinamismo do UA, quando chega o mês de missões, para podermos levantar uma oferta, e temos já ultrapassado todas as nossas ofertas, mas isso é só uma ponta em um iceberg no que diz respeito das nossas ações nesse mundo. Eu preciso ofertar, mas eu preciso também caminhar em missões e preciso interceder por missões. Eu preciso viver missões. E por último, uma lição não menos importante do que as outras 2. A lição do cuidado interior. Os discípulos de Jesus, eles precisavam, aqueles apóstolos, vencer alguns inimigos naturais, e nós também precisamos vencer esses inimigos. O orgulho, a prepotência, o egoísmo precisam ser tratados na nossa vida. Precisavam ser tratados na vida daqueles homens que seguiam Jesus e mulheres. E quando eles são tratados, nós temos mais facilidade para aprendermos a servir. Jesus se levanta no meio daqueles que ali estão e lava-lhes os pés, como um exemplo daquilo que eles deveriam fazer uns pelos outros, como está escrito no versículo 5. E Jesus nos dá aqui um exemplo maravilhoso, bastante profundo e significativo do que seja servir. Lavar os pés de um convidado, num contexto daquele, era um serviço de um criado qualquer. E naquelas casas tinha um criado que fazia isso. Quando alguém chegava, ele lavava os pés das pessoas que chegavam, para poder aliviar aquela pessoa da dor dos pés, de andar, da sujeira, da poeira. Mas aqui nós vemos não um empregado de uma casa fazendo isso, e nem tampouco o senhor de uma casa fazendo isso, mas vemos o Senhor do universo fazendo isso. É Jesus Cristo, o Senhor soberano sobre toda a história, que se coloca como servo, ele se abaixa para poder lavar os pés daqueles que o seguem. E a atitude de Jesus em fazer isso, que era papel de um criado, confunde os seus apóstolos. E Pedro, que é sempre o mais para frente, Pedro era o para frente que tinha no grupo ali, né? Era sempre ele, né? Aí no versículo 8 ele diz: não, o Senhor nunca vai lavar os meus pés, de jeito nenhum. Toda a lógica de Pedro sobre o que era liderar, agora é confrontada nessa atitude de Jesus Cristo. Pedro, certamente, como muitos dentro de nossas igrejas, entendem que a atitude de liderar é uma posição de proeminência. Então o líder é aquele que está por cima. Tem muita gente que vive isso, encontram até títulos maiores para poder determinar a hierarquia majoritária, né? Hoje nós temos bispos, nós temos apóstolos, temos patriarcas, temos paipóstolos, e daí por diante, só Deus sabe onde vai acabar isso tudo. E são pessoas que se colocam em papel de destaque. Mas ao lavar os pés dos discípulos, como um criado fazia, Jesus estava ensinando a essência da nossa existência para servir. Ali estava a essência. Jesus demonstrava isso.
Os discípulos precisavam vencer a autossuficiência, precisavam vencer a arrogância, precisavam vencer a soberba. No versículo 36, quando Pedro diz: por ti darei a minha própria vida, Jesus responde: darás tu a tua vida por mim? Será que daremos mesmo? O que é que nós entendemos disso? Ainda tem crente que acha que é melhor do que as pessoas lá de fora. Nós não somos absolutamente melhores do que ninguém. Jesus na nossa vida é que faz a diferença, não nós mesmos. Eu sou pecador, como o pior dos pecadores, como o maior dos pecadores. Paulo dizia: miserável homem que sou. Eu digo a mesma coisa, e você? Nós precisamos tratar isso em nós. Precisamos tratar isso em nós. Quando Jesus disse ali no versículo 36, você vai dar sua vida por mim? Jesus já sabia da negação de Pedro, né? Que estava por vir ali, mostrando-lhe que ele estava sujeito às fraquezas humanas. Preste atenção, irmãos. Nós precisamos, antes de mais nada, reconhecer quem somos. Às vezes nos juntamos à volta de uma mesa como essa e achamos que por causa disso nós somos os melhores de todos os pecadores. Nada, nós somos os maiores de todos os pecadores. E nós reconhecemos isso quando nos dobramos a Jesus Cristo. E nós precisamos tirar de nós a arrogância, precisamos tirar de nós o orgulho, entendermos que nós somos miseráveis pecadores, entendermos que todas as nossas justiças diante de Deus são como trapos de imundície e aprendermos com as lições que Jesus nos ensina, não somente nesse texto, mas em toda a Escritura. Após ensinar sobre o amor, após mostrar-lhes qual era o sentido de sua missão e ministrar-lhes sobre a importância de atuarem através do reino como servos. Por fim, aqui Jesus aponta aos discípulos um novo horizonte no versículo 34. Ele diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Lembra da expressão, Acone? Amar com o amor de Deus é possível? Se não fosse, Deus não nos daria essa orientação. Amar ao próximo não é um mandamento novo para os discípulos, pois esse mandamento constava nas leis do Antigo Testamento. Porém, amar ao próximo como Cristo os amou era um mandamento revolucionário. Eles tinham que descer dos seus pedestais, eles tinham que assumir diante da humanidade, diante do universo, que o amor de Deus não tem fim. Eles tinham que entender o seu foco missionário. Os discípulos, os apóstolos de Jesus ali naquele lugar, precisavam compreender este novo momento. E neste novo momento deveriam trabalhar para o reino de Deus. Preste atenção, isso se aplica na nossa vida. Precisamos trabalhar para o reino de Deus, motivados pelo amor. Motivados pelo amor. Será que motiva eu e você a fazermos qualquer coisa na igreja? O que deve nos motivar para liderar, para evangelizar, para dirigir um culto, para organizar uma festividade qualquer, para fazer de um ministério de louvor e adoração um tempo forte no nosso culto de adoração? A resposta é uma só para todas essas questões:
devemos ser motivados pelo amor. E já experimentamos este amor de Cristo na nossa vida. Já presenciamos em textos como este que lemos pela manhã, o amor de Cristo. Que sejamos capazes de amar como Cristo nos amou, porque amar com o amor de Deus é possível. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos agora, olhe para dentro de si. Deixa Deus mexer no teu coração. Uma mensagem tão singela como essa pode nos levar a um movimento fabuloso, formidável e incomparável em nossa vida. Quando nós ouvimos, quando nós entendemos e, acima de tudo, quando nós praticamos, quando nós colocamos a nossa vida dentro do padrão que Deus estabeleceu, saindo da nossa própria ignorância e vivendo para a glória de Deus. Eu quero desafiar você nesta manhã, primeiro, a confiar no amor de Cristo que não tem fim. Segundo, a estabelecer o seu foco em missões de uma vez por todas. Não é só a campanha de missões, não, é o dia a dia da sua vida. Missões em todo tempo missões. Todo crente é um missionário. E terceiro, deixar Deus cuidar de você, a fim de que você possa ter uma vida diferente, uma vida que glorifique a Deus em todos os sentidos. Fale com Deus agora, você, em oração. Você e Deus tem alguma coisa para falar dentro disso que você ouviu? Será que se aplica alguma coisa na sua vida? Ou será que você vai sair daqui dizendo, as palavras foram bonitas e só isso? O que Deus espera é que, mais do que isso, nós tenhamos uma vida cheia de paz, cheia de graça, cheia de